Qual o nível de inglês necessário para conseguir trabalhar como programador no exterior? Muitos devs chegam para mim exatamente com essa pergunta. Poxa, professor, como que eu faço para conseguir ter o nível técnico de inglês necessário e cobrado pelo mercado de trabalho para conseguir atuar como programador para empresas do exterior ou até conseguir uma vaga de emprego lá na gringa? Nesse vídeo eu vou te revelar, vou te falar qual que é esse nível técnico necessário para você conseguir entrar no mercado de trabalho de programação no exterior. Fala, Guerreiro Jedi, professor Márcio Santos aqui, e essa dúvida sempre rola lá no meu Insta. Poxa, professor, como que eu consigo descobrir qual o nível técnico de inglês necessário para trabalhar com programação para clientes do exterior? Se você não me segue no Instagram, você está marcando bobeira, tá dormindo na selva. O endereço está aparecendo aqui na tela, também na descrição. Me segue lá porque o conteúdo do Insta é um pouco diferente do conteúdo aqui do YouTube. O conteúdo lá é um pouco mais compacto, mais direto ao ponto, e aí você pode ver pequenos drops de informação para complementar ainda mais o seu conhecimento enquanto programador. Então vamos definir alguns pontos aqui para você entender direitinho esse assunto. Primeiro, o que você pretende enquanto a sua carreira internacional? Segundo, você quer atuar remotamente para clientes do exterior, porém vivendo no Brasil, ou você quer atuar vivendo lá no exterior, Estados Unidos, Canadá, Austrália, atuando diretamente para clientes lá da região? Ou às vezes você quer trabalhar como programador freelancer para não ficar preso especificamente a uma região, a um lugar, a um país, a uma cidade. É esse o seu foco? Eu estou te fazendo esse tipo de pergunta porque a sua pretensão quanto à sua forma de atuar vai determinar especificamente qual nível de inglês que você precisa ter. Se é um nível mais técnico para falar diretamente com clientes, com o chefe, com o patrão. Se é um nível um pouco mais operacional para você conseguir lidar com reuniões, lidar com o público de uma forma geral. Então, a sua escolha, a sua pretensão da forma de atuar vai definir especificamente o nível de inglês que você precisa dominar. Então se liga porque eu vou explanar cada uma dessas categorias de níveis de inglês aqui durante esse vídeo. E um detalhe, durante o vídeo eu vou mostrar uma estratégia que muita gente, embora seja uma estratégia comum, muita gente acaba meio que deixando ela de lado, nem dá atenção, e essa estratégia é a forma mais fácil, mais prática de você dominar inglês. E não apenas inglês, qualquer idioma. Primeiro vamos definir um ponto comum. Você, enquanto programador, vai precisar de inglês em qualquer situação. Mesmo que você não seja do segmento de programação. Hoje em dia, o inglês está em tudo que é lugar. Então, se você não domina inglês, você está fadado a se fechar dentro de um nicho muito específico do mercado de trabalho. E esse nicho é um nicho que tem menos oportunidades. Então, se você quer mais oportunidades de uma forma geral dentro do mercado de trabalho, domine inglês. Estou querendo dizer que pessoas que não dominam inglês não vão conseguir oportunidades? Não estou querendo dizer isso. Mas com certeza, essas pessoas que não dominam inglês terão menos oportunidades que aquelas que dominam o idioma. E a nível de programação, eu tenho vídeos aqui no canal onde já falei bastante a respeito disso. Você precisa do inglês para assistir vídeos do exterior, porque o conteúdo de programação ele chega primeiro fora do Brasil. E aí, quando todo mundo já está sabendo daquela nova biblioteca, aquela nova linguagem, aquele novo framework, aí que esse conteúdo vem aqui para as terras tupiniquins e aí a gente começa a conhecer aquele assunto. Mas se você dominar inglês, acompanhar influencers de fora, acompanhar sites da gringa, acompanhar documentações de linguagens de fora, documentações de linguagens do exterior, porque a gente tem linguagens aqui no Brasil também. Se você tiver esse nível de inglês para acompanhar esse conteúdo do exterior, você vai estar na crista da onda, porque você vai saber de tudo que rola dentro da programação em primeira mão. E mais um detalhe, você consegue também ter uma conversa, marcar reuniões com clientes da gringa. Eu vou falar um pouco a respeito disso daqui a pouco, quando a gente chegar nesse tópico específico. E obviamente que você já reparou que toda linguagem utiliza a sintaxe em inglês. Então, fica muito mais prático de você escrever algum código sabendo o que aquele comando específico está significando. É diferente de você escrever um comando só por escrever, sem saber o significado dele, ao invés de escrever um comando já sabendo o que ele na prática significa. Sem contar os erros que vão aparecer na sua tela. Se aparecer um erro lá grotesco escrito na sua tela, você vai ficar boiando, tentando resolver, sendo que para resolver era só você ler o que está escrito. Então, o inglês para você, programador, vai estar presente em tudo que é região, em tudo que é área da sua carreira.
Aí, se esse conteúdo está fazendo sentido para você, não marca bobeira, hein? Clica no botão aqui embaixo para curtir esse vídeo e mostrar para o YouTube que realmente esse conteúdo está fazendo sentido e assim o YouTube passa a entregá-lo para outras pessoas que, assim como você, estão doidas querendo saber se é necessário ter um nível muito aprofundado de inglês para ser programador. Clique em curtir. Vamos lá então, para algumas categorias. Digamos que você quer atuar remotamente, para clientes do exterior ou trabalhar para alguma empresa do exterior, mas vivendo aqui no Brasil. O nível que você vai precisar de inglês é o nível básico para poder conversar com a equipe de programação e esse básico é o nível técnico. O pessoal não vai ficar falando de assuntos que fujam muito no segmento de programação, não vão entrar em detalhes pessoais, detalhes do dia a dia e tal, que talvez requeram um nível de inglês um pouco mais aprofundado. Você vai ter que ter um inglês técnico para conseguir participar ou até mesmo conduzir uma reunião técnica entre desenvolvedores. Segunda categoria, atuar remota ou presencialmente, porém vivendo no exterior. Nesse caso, a história muda um pouco, porque não tem jeito. Se você está morando fora do país, você não vai ficar restrito a uma conversa meramente técnica com a sua equipe. Você vai na padaria comprar um pão, você vai passear no parque, você vai no cinema, você vai no supermercado. Então, seu nível de inglês tem que ser um nível um pouco mais aprofundado, fugindo, extrapolando o mero inglês técnico, porque você não vai ficar falando tecnicamente o tempo todo. Você vai ter conversações normais do cotidiano em outros ambientes fora do seu ambiente de trabalho, a menos que você queira ficar só comendo miojo e trabalhar em uma biblioteca. Mais uma categoria, atuar como programador freelancer de forma remota. Mas antes de falar, eu tenho que te lembrar que você não clicou para se inscrever aqui no canal. Então não marca bobeira, clica no botão aqui, se inscreve, ativa também o sininho das notificações, porque só assim você passa a receber todos os conteúdos quando eu postar aqui vídeos novos dentro do canal. Você vai ver que dentro do canal você vai ter um guia, um orientador para poder ter uma carreira de sucesso dentro da programação. E só quem é inscrito consegue essa vantagem de toda semana ter conteúdos novos para conseguir dar um rumo na carreira de programador. Se inscreve e ativa o sininho das notificações. Como freelancer, o negócio fica um pouco mais complexo. Fica complexo porque você vai ter que ter um nível um pouco mais pesado, um pouco não, bastante mais pesado para poder lidar com reuniões de alto nível com pessoas de alto escalão. Então entenda o seguinte, você enquanto funcionário, você vai ter uma conversa ali com seu chefe, com a galera da equipe, eventualmente falar alguma coisa ou outra com o cliente, mas só que não com o cliente de alto nível, você vai falar ali com o pessoal da TI que trabalha lá na empresa do cliente, o gestor da empresa, que não é propriamente o dono, ou o CEO, ou o presidente. Então você vai ter um nível mais básico de conversa. Só que como freelancer, você é o cara que vai lidar diretamente com o alto escalão. E seja o alto escalão de uma empresa que contrata o seu serviço como programador freelancer, ou então de uma soft house que está terceirizando um serviço para você. Você vai ter que lidar com um nível bem mais pesado de inglês. Em qualquer uma dessas duas situações, você vai ter que transcender o nível de inglês técnico básico, porque você vai ter que se aprofundar realmente dentro do... E é nesse nível que a hashtag treinamentos leva você. Um dos grandes erros que quem está aprendendo inglês acaba cometendo é simplesmente focar na parte gramatical, esquecendo a parte principal, que é o quê? A conversação, escrita e leitura. Regrinha gramatical você vai aprender sim, mas com o tempo. E se liga, hein? Daqui a pouquinho eu vou passar uma estratégia que você precisa aplicar e que muita gente deixa de aplicar e que é o grande salvador para qualquer pessoa que quer aprender um novo idioma. Se liga que daqui a pouco eu vou falar sobre essa estratégia para você. Vamos lá, pensa comigo aqui. Quando você era criança, você aprendeu a falar a língua portuguesa como? Você aprendeu pelas regras gramaticais ou você aprendeu falando errado, treinando até ter o domínio e hoje estar falando perfeitamente? Pois é, a gente primeiro aprende falando. E não adianta você querer ir na contramão. Você precisa falar para conseguir ter um certo domínio do idioma. E é nessa pegada que a hashtag treinamentos vai treinar você durante 4 dias. Começando agora em 30/9 até o dia 3/10. Serão 4 encontros ao vivo para você treinar a sua pronúncia a nível técnico. E atenção, os caras são do segmento de computação, TI, ou seja, eles vão pegar pesado a nível técnico para você usar o inglês em ambiente técnico de programador. Isso não significa que você não vai dominar o inglês do seu dia a dia.
porque o pessoal vai te levar até esse nível de conhecimento e vai te mostrar estratégias para você se aprofundar tecnicamente dentro do idioma. Além de ser totalmente gratuito, você recebe um certificado de participação. Para ter acesso a tudo isso, é simples. Clica nesse link que está na descrição, primeiro comentário fixado, ou acesse esse QR Code que está aqui do lado, e aí você vai ter acesso ao resumo das 4 aulas e também às apostilas que mostram passo a passo do que for passado durante esses 4 dias. E relaxa, não precisa ter nenhum conhecimento prévio não. Você pode conhecer só o básico do The Books on the Table, tá? Já é o suficiente para você participar das aulas e sair de lá com outra visão a respeito de inglês. Aproveita, é gratuito. E agora vem a estratégia que eu falei para você. É o seguinte, pensa aí comigo, o nosso vocabulário tem X palavras. Vamos colocar um número redondo para ficar fácil da gente trabalhar aqui. Digamos que o nosso vocabulário tenha 1000 palavras. 1000 palavras que eu utilizo o tempo todo, o dia a dia. O que eu preciso fazer com o inglês? Eu preciso simplesmente expandir o meu vocabulário. Então, se eu aprender uma nova palavra em inglês, eu não vou simplesmente pensar nela em inglês. Eu vou pegar aquela palavrinha, vou inserir dentro do meu vocabulário, que tinha 1000 palavras, vou ter 1001 palavras. Da mesma forma que eu olho para você e falo alguma palavra em língua portuguesa e você consegue associar vários sinônimos ou palavras similares àquela, você também vai fazer isso com o inglês. Então, se eu chego para você e falo assim, celular, na mesma hora você já imagina smartphone. Afinal de contas, celular, smartphone, está na mesma pegada. Então veja que você não precisou propriamente traduzir. Você já associa automaticamente, embora o smartphone seja uma palavra em inglês, né? Você já associa automaticamente essa palavra a celular. Você cria um vínculo, um elo. Então você não precisou traduzir celular para smartphone, né? Um telefone inteligente. Você precisou simplesmente saber que as duas simbolizam a mesma coisa. Então é isso que você precisa fazer, é essa estratégia que você pode utilizar na hora de falar inglês. Você pode pegar palavras e vinculá-las como sinônimos dentro do seu vocabulário. Então, ao invés de você ter um vocabulário de inglês, um de português, um de espanhol, um de chinês, você vai ter um vocabulário grande em que palavras correlatas são simples sinônimos de palavras em português, assim como o celular e o smartphone. Só para te lembrar, se você quiser realmente dominar inglês, acesse esse QR Code que está aqui do lado, link na descrição ou primeiro comentário fixado, participa do evento da hashtag Treinamentos, são 4 dias gratuitos para você entender a base do inglês técnico e conseguir ingressar na carreira de programador a nível internacional. Vou deixar esses 2 vídeos complementares aqui do lado, eles serão aditivos para esse mesmo assunto. Fechou? Grande abraço. Que a força esteja sempre com você.